Bosco, é o seguinte, tudo isso aconteceu lá atrás, tem um fato para que isso daí se desencadeasse. Um ex-funcionário do consórcio Garibaldi, hoje juiz federal, chamado Danilo Pereira Júnior, ele trabalhava no consórcio e, e teve um problema lá enquanto ele trabalhava. Foi feita uma cota fraudulenta de consórcio, uma contemplação fraudulenta do consórcio, e foi contemplada a mulher dele, que nem consorciada era, inventaram uma cota, e depois, em oitiva com o Sérgio Moro, isso daí foi relatado pelo ex-funcionário do consórcio que trabalhou com o Danilo. O que aconteceu? Quando sofreu intervenção ao consórcio, o Banco Central apurou um monte de irregularidades e denunciou para o Sérgio Moro várias pessoas, dentre elas a mulher desse juiz, né, que quando denunciou ele já era juiz, ele não era mais funcionário do consórcio Garibaldi, ele já era juiz. Aí eu não sei se pela amizade com o Moro ou ser chantageado pelo Moro, o Moro pediu para ele procurar alguém que trabalhou com ele no consórcio para dizer que ele seria preso como responsável, mas se ele dissesse que eu era o dono dessa empresa, entendeu? Eles fariam um acordo e livraria ele de tudo e tudo bem. O Danilo levou essa pessoa lá. Nós ficamos sabendo que ele levou, e essa pessoa, inclusive, foi obrigada a dizer que eu estava ameaçando de morte no depoimento para o Moro, tudo isso. E a gente, depois, quando tivemos a oportunidade, nós inquirimos esse funcionário do consórcio, e ele mesmo relatou em oitiva para o Moro que ele foi procurado por esse juiz, e ele relatou que ele ajudou ele a ir com o Moro, e porque para ele não ser preso, ele foi lá falar a verdade. E eu processei ele. Depois que ele tinha escapado já do processo lá, tudo, ele no julgamento da ação que eu processei ele por calúnia, difamação e tudo, ele me relatou em frente ao juiz, nós fizemos um acordo, ele falou que nunca foi verdade que eu teria ameaçado ele, que ele falou aquilo sob pressão, ele fez um acordo que eu tenho também nos autos da decisão, ele falou toda a verdade. Então isso começou lá atrás, para se evitar uma coisa que pegasse a mulher de um juiz federal, o Moro trouxe o que ele queria, esse juiz levou um delator com história falsa, me incriminaram como dono do consórcio, e a partir desse momento, o Moro isentou a mulher dele da denúncia do Banco Central, ele tirou, não denunciou ela, e denunciou todos os outros, entendeu? E a gente só ficou sabendo disso na oitiva, quando questionada essa testemunha, falou para o nosso advogado, na frente do Moro, que está nos autos, que ele foi levado por um juiz federal, ou seja, fazendo advocacia administrativa, né, para se defender de uma coisa que essa própria pessoa do consórcio Garibaldi diz que esse Danilo, esse juiz, quando funcionário do consórcio, junto com ele, forjaram uma contemplação fria para a mulher dele, para acerto de trabalhista durante o tempo que ele trabalhou no consórcio. Ou seja, entendeu? O Moro, em vez de pegar essa pessoa para fazer cumprir a lei, ele fez um caminho torto para levar alguém para dizer que eu era o dono desse consórcio, aonde eu nunca conheci esse Danilo, entendeu? Nunca tinha visto esse Danilo, até que apareceu a figura dele através dessa pessoa, quando narrou essa coisa ao próprio Moro. Tudo isso está nos autos. Assim começou essa história. E nessa história, o Moro acabou me prendendo por causa dessa história, que eu era um perigo para a testemunha, que a testemunha ia se perder, que eu tinha ameaçado de morte, tudo forjado. E isso foi em 2004. Então, desde lá, ele me capturou,
me fez fazer um acordo fraudulento e me fez fazer um monte de barbaridade que não tem nada a ver com o consórcio Garibaldi. E hoje, graças ao doutor Apio, que remeteu isso para a Justiça Federal, para o STF, né, não para a Justiça Federal, para a esfera apropriada, eu pude me defender e pude trazer isso à tona, porque então isso teria segredo eterno. E agora veio a baila, e o ministro hoje até me pegou de surpresa, porque estava sob sigilo, e eu fui pego de surpresa quando eu vi que me ligaram dizendo que estava na Globo News, que ele teria aceito essa denúncia, e parte dela eu estou conhecendo nas entrevistas que eu estou dando, eu estou conhecendo o que foi dito, que eu não tive tempo agora de falar com ninguém, nem com meus advogados, e ver qual que foi o despacho do ministro. Mas essa foi a história, e isso tudo começou e só pôde ser possível graças ao doutor Apio, que remeteu isso ao STF. Eu fui deputado estadual. Então, à época, a prerrogativa de foro meu era no TRF4, como deputado. Eles pediram para me processar no TRF4 e eu pedi ao presidente, na época da Assembleia, para autorizar que meu processo correria lá para eu me livrar do Moro. Então, porque eu sabia que ele estava atrás de mim e do meu advogado. E eu queria que o processo corresse lá em Porto Alegre. Na época, ele não tinha força no TRF4, nada. E a Assembleia, a mesa não autorizou, porque falaram que era um precedente perigoso, que eles não iam autorizar. E aí, quando acabou meu mandato, ele pegou esse juiz, fez aval o cara, fez criar toda essa narrativa e foi pressionar o STJ, onde estava o processo parado lá, falando que eu queria matar as testemunhas. É isso que ele me acusou. E foi assim que começou e foi assim que ele me prendeu. Proteger um juiz e pegar um advogado que era meu advogado, que era adversário dele, inimigo, quanto mais dele, que advogado de Curitiba, que reformava todas as sentenças dele no TRF4. Entendeu? E ele falava para mim, depois ele falava para mim, falava para os procuradores, e os procuradores falavam para mim que esse advogado comprava todos os desembargadores do TRF4. E eles queriam pegar esse advogado que reformava todas as sentenças do Moro lá. E eles achavam que eu era um braço dele. A hora que eles viram que eu não era, eles começaram a me dar um monte de tarefa ilegal para eu buscar trazer, para eles poderem pegar esse advogado e ir atrás do Zé Dirceu, do presidente Lula e de pessoas do PT. Foi isso que eles fizeram desde 2004. Por isso que eu falo que eu fui um laboratório que eles usaram da Lava Jato. 10 anos antes de ter a Lava Jato, eles me usaram para praticar todos os tipos de crime, né, para me fazer de agente infiltrado, pegar informações de gente que não tinha nada a ver com o consórcio, como está no processo, como está aí, no próprio despacho já diz que não tem nada correlato com o consórcio, nada disso. Eles me pegaram como agente infiltrado, que eu tinha um relacionamento muito grande com as pessoas, com autoridades aqui, e Moro queria informação. E ele me colocou para ter informação, que ele usou depois para chantagear muita gente e chegar até onde ele chegou. Veja, eles me fizeram pegar a coisa que chegou o Bertoldo falando para eles chegarem no ministro do STJ, na época o Dr. Félix Fischer. Eles queriam chegar porque era o escritório dele que, segundo, teria feito uma coisa com o Roberto Bertoldo. Eles me fizeram grampear o presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui, para pegar uma coisa que era estadual. Tudo é legal, com a polícia, a mando do Moro, com a Polícia Federal no meu escritório, com escuta, com tudo, com os agentes na outra sala, gravando o presidente do Tribunal de Contas aqui. Ele queria tudo. Ele queria tudo que ele não podia, não tinha nada a ver com o consórcio, ele queria informações, entendeu? Ele queria informações que não queria passar para ninguém, e para depois catapultar a carreira dele. Ele é um alpinista jurídico, é um analfabeto jurídico, inclusive, não sei nem como ele se tornou juiz. Ele é uma pessoa, um indigente intelectual, profissional, sabe, ele é uma pessoa completamente horrorosa, visa lucro, visa dinheiro, visa poder. Ele é uma pessoa extremamente má, entendeu? Eu vi tudo que ele me fez fazer, buscar informação de qualquer maneira para ele poder prender o Lula e tirar o Lula das eleições. Eu sei o que ele fez, o que ele construiu desde lá de trás.
Ele queria criminalizar o PT e insistiu nisso até 2018. Até no último dia, como juiz, ele me pressionou para isso. Entendeu? Pressionou e influenciou a eleição, prendendo Lula, e eu sabia que ele forjou as provas do Lula também, eu sei como ele fez o processo, ele me obrigava a procurar informações com os outros para ver como que ele poderia consubstanciar a decisão dele para prender o Lula, entendeu? Me fez levar coisa da Dilma Rousseff, Vacari, José Dirceu, inventaram, criaram. Nossa, eles criaram barbaridades, eles fizeram barbaridade me usando. Por isso, eu sabia desde o início, né, o modus operandi da Lava Jato. Fiquei presenciando isso até 2019, calado, vendo tudo isso acontecer, eu sendo usado ainda, até 2018 usado, chantageado inclusive pela Força Tarefa aqui no Paraná, junto com ele, para prender o Beto Richa, tudo isso. E eles não me deixaram em paz durante todo esse tempo, eu só consegui um desfecho diferente quando eu dei para a Gabriela, eu dei não, foi uma oitiva com a Gabriela que eu pedi, onde eu revelei todos esses crimes e ela, em vez de mandar para o STF, ela engavetou e ainda me retalhando, ela quebrou meu acordo e aí, na confusão que ela criou, que o próprio MPF criou, quebrando o acordo transitado e julgado em pura retaliação, isso foi pedido para o ministro Toffoli, avocou para ele tudo, tirou do TRF4, tirou tudo para lá, e eu tive condição de mandar todos os documentos que eu tinha para o STF, que são os autos, né? E agora esses autos estão lá, essas coisas correm sob sigilo, e eu não vou falar por questão de lealdade processual, eu fiz o que eu tinha que fazer. Me pediram, eu mandei, enviei e fim. O que está sendo feito, as diligências, eu pouco sei, nem quero saber, porque eu só mandei os autos. E eles pegando fisicamente os autos aqui, eu acho que eles vão encontrar todos os esqueletos da segunda vara, que hoje é 13ª vara, os esqueletos do Moro, da Gabriela Hart, entendeu? Que o Dr. Appel tentou tirar do armário e que depois foi sufocado pelo TRF4. Se isso estiver na mão deles, esses documentos, físico, esse processo físico, isso daí, se tiver, eles vão encontrar lá todas as provas das diligências em 7.000 páginas que está nesse processo que eu produzi para eles. Dentre essas, a festa da cueca revelada lá, feita por um advogado no hotel aqui em Curitiba, de desembargadores do TRF4, que o Moro aprendeu e que deve estar no processo, deve estar nos autos. Se não tiver lá, ele suprimiu. Tem outras coisas que tem esses autos, que quem vai investigar agora é a Polícia Federal. Eu pouco sei, as informações que eu passei são as que eu tinha no processo, e daqui para frente eu só espero que tudo aconteça dentro da normalidade, devido ao processo legal, e que se faça justiça aí, e que essa gente pague pelos crimes que eles cometeram de lesa pátria contra o país. Tem nos autos, e ele esquece isso, ele não deve ter visto os autos, né? Eu também não tinha visto, tem nos autos o pedido dele para o agente federal, dizendo que para todas as gravações que eu fizesse, não fornecesse nem para a Polícia Federal, nem para o MPF, só para ele. Ou seja, ele se contradiz do que ele assinou, entendeu? Ele tem as digitais dele no processo, tudo que ele fala, ele está se contradizendo. Hoje ele diz que eu estou fantasiando, se eu estou fantasiando, né? Ele fantasiou, porque é ele que assinou tudo, está tudo nos autos, ele é força-tarefa, as oitivas são todas com ele, as ligações que ele me fazia, que a Polícia Federal gravava, todas estão nos autos. Ele falava comigo, ele me dava as missões, ele me dava, está todo nos autos. Então hoje ele quer sair de uma coisa, está se contradizendo, que só vai. É o caso daquele típico criminoso que é pego, entendeu? E fala, pega ladrão, ele está gritando para pegar outro, não ele, entendeu? Para tentar escapar pela tangente, né? Mas, como está aí na denúncia, estou vendo, né, organização criminosa, ele era o chefe, era o capo de capo dessa Guantánamo de Curitiba, dessa Súcia curitibana, entendeu? Capitaneada por ele,
que, que era uma organização criminosa das mais perversas, porque usava os cargos públicos, né, que deveriam defender o cidadão, deveriam proteger o país, a democracia, eles usaram em benefício próprio para enriquecer, né, e para alçarem voos maiores, um deputado, outro senador, eles se locupletaram, né, desse espólio negativo para o Brasil, 4 milhões de empregos suprimidos, quebraram a construção civil do país, quase arrebentaram a Petrobras em acordos escusos com os Estados Unidos. Tudo isso eles fizeram, né, em benefício próprio, né, de enriquecimento ilícito, tudo isso. E agora está lá. Eu acredito que a investigação, os autos falam por si só. Tudo que ele fala, né, ele devia ficar calado, porque ele é juiz, ele deveria saber. Tudo que ele está dizendo vai ser usado contra ele, porque ele está se contradizendo. E tudo que eu falo está nos autos. Eu estou expondo isso, né, desde 5 de junho de 2023. E tudo que eu falo, eu sempre afirmo. Não tem nada que eu estou acrescentando que não esteja nos autos. Então, se é fantasioso, né, ele vai ter que falar que ele inventou o que está nos autos e que ele criou a fantasia. Ele que estava vivendo hoje numa ilha da fantasia. Ele está fora da casinha, eu conheço ele, ele está desnorteado ao ver que isso tudo veio à baila, e ele sabe os crimes que ele cometeu. Tanto é que ele já está alegando prescrição, que ele já está alegando isso daí, porque o Décio passou há 20 anos atrás. Mentira, não tem prescrição nenhuma. Tem crime de lesa pátria, de tortura, e tem até 2018 que ele me chantageou, que ele me fez fazer coisa do Beto Richa, para ele apresentar, para entrar na carona, que ele só prendia e perseguia gente do PT. Ele entrou na carona do Beto porque já tinha caído numa operação do GAECO estadual, entendeu? Ele queria pegar carona, ele me chantageou junto com a Força Tarefa de Curitiba. Então, tudo que ele fala não para em pé, e eu acho que agora o castelinho de carta da Lava Jato e dessa gente aí, agora foi para o vinagre. É uma investigação séria, e pela régua deles, todos esses envolvidos hoje, né, pela régua do Sérgio Moro, da Lava Jato, todos estariam sob preventiva hoje. Todos, sem exceção. E se isso for levado a cabo, for se investigar tudo, como eu tenho certeza que agora, na mão apropriada da Justiça, eu acredito que dificilmente essas pessoas vão escapar de serem presos. É impossível, entendeu? Um conluio desse criminoso dessa maneira é jamais visto na história do país. Eu não sei se alguma coisa fora do país, se aconteceu alguma coisa. Como a Lava Jato foi uma coisa fora de série, entendeu? Agora eu acredito que eu tenha colaborado aí para trazer à baila todo esse modus operandi criminoso dessa turma que estava à frente aqui em Curitiba. Eu espero ter ajudado isso e ter contribuído para a história do país e para se rever todas as injustiças que fizeram com todas as pessoas que eles criminalizaram em conluios e provas forjadas. Eu espero que isso se dê. Aqui eu não poderia mexer nisso enquanto eu vivesse, eu não poderia recorrer, eu não poderia fazer nada. Isso ficaria aqui no cofre da 13ª Vara aqui e nunca sairia daqui porque eu não tinha o direito de recorrer, de rever, nada sob pena de quebra de acordo e prisão. Eu só consegui fazer isso graças ao doutor Apio, que remeteu isso ao STF. Caso contrário, nem eu teria acesso ao que eu estou tendo agora. Como eu não tenho acesso ao processo físico, eles nunca nos deram acesso ao processo físico, aonde tem todas essas provas que eu fiz para eles, de gravações, de tudo, e estão nesse processo físico. Eu nunca tive acesso a isso. Nunca, jamais me deram vistas isso daí. E eu não conheço, eu desconheço, isso está tudo no STF agora. Então, se eu for falar alguma coisa do que tem lá, eu não sei. Eu só sei o que eu produzi, né? Tudo que eu produzia, tudo que está nos autos, eu sei. Agora, o que está no processo físico, das diligências, tudo, isso daí, só ele, a Polícia Federal e o Ministério Público que vão ter acesso. Eu não tive acesso. Eu, num determinado momento, quando eles começaram a querer que eu gravasse amigo, que para investigar coisa que não tinha nada a ver, e ameaçando prender amigos, fazer tudo isso, entendeu? Eu usei do veneno deles
Eu comecei a gravá-los. Eu gravei o Moro, entendeu? Eu gravei o Moro com o mesmo aparelho que ele me deu para gravar os outros, eu gravei ele, autorizado pela justiça, é o aparelho deles. Eu gravei eles, gravei o pessoal do Ministério Público, da Força Tarefa, eles me dando missões, combinando comigo prisões, tudo isso daí, eu denunciei publicamente. Já desde junho eu venho denunciando no Twitter ou no X hoje, eu venho denunciando trechos dessas gravações. Tudo isso daí, entendeu? Eu remeti para o STF, tudo que eu tinha, eu remeti aqui, o que já era público, grande parte já era público que eu tinha feito. E tudo isso daí comprova, né? Comprova, porque se, é só ver, né, os fatos que eles conversam e as ações que estão nos autos, tudo isso aí corrobora com tudo que eu venho falando. E que eles tinham conhecimento de tudo e o que eles me mandavam fazer. Entendeu? Tem coisas escabrosas nessas coisas que eles me mandaram fazer. E isso está sob sigilo e eu não vou comentar sobre isso. Mas tem material suficiente para essa gente passar um bom tempo na cadeia, pagando por todos os crimes que eles cometeram de lesa pátria com o país e com várias outras pessoas. E, para mim, né, cometeram crimes de assassinato com pessoas, além de reputações. O caso do reitor aqui de Santa Catarina, que se suicidou, né, com acusação falsa, ele não aguentou a pressão e se jogou de cima de um shopping e se matou. Para mim, ele se suicidou e depois foi inocentado de tudo, das coisas que o Moro e essa força-tarefa incriminaram ele de ter desviado dinheiro. Uma pessoa correta não aguentou a pressão e se suicidou. Essas pessoas, entendeu? Além de assassinarem, né, reputações, eles ajudaram e são coniventes com assassinatos, né, desses suicídios que eles patrocinaram com essas acusações falsas. Isso é muito grave. O país precisa passar isso a limpo. E eu quero justiça só. É o que eu busco. Eu tinha uma causa, entendeu? E essa causa, para mim, hoje me traz aí um certo alívio, até de eu poder, né, resgatar isso para a minha família e para os meus filhos. É o único processo que eu respondi na vida, né? E só posso ter essa coragem de ter esse enfrentamento com eles durante esses 8 meses que eu estou tendo, 6, 7 meses que eu estou tendo esse enfrentamento com eles, porque eu tenho certeza que eu não tenho rabo preso com ninguém. Tudo que eu falei é verdade e as coisas que eu tenho em minha vida, eles vasculharam inteira. Podem continuar vasculhando como estão vasculhando, fazendo dossiê, fazendo tudo. Eu estou sabendo onde eles estão andando, me ameaçando. Eu não tenho medo disso, não tenho nada. Entendeu? Nesse momento, só me interessa passar isso a limpo, a história do país a limpo, e trazer isso para a minha família e para os meus filhos. O resto, estou em paz. Essa turma, eu conheci o Dallagnol, ele tinha 24 anos, quando eu conheci ele na Procuradoria. Hoje ele tem 43, 44, eu conheci ele lá em 2005, no começo de 2005, em janeiro de 2005, eu conheci lá, em fevereiro de 2005, eu conheci o Dallagnol. Ele tinha acabado de entrar lá, ele tinha 24 anos, uma coisa assim, e até ele me falou que ele era amigo de um filho meu, que eles faziam, amigo não, companheiro de surf de um amigo meu, eu conheci ele lá. Uma pessoa horrível, uma pessoa despreparada, desqualificada, entendeu? Nossa, um fundamentalista religioso, uma pessoa terrível, sabe? E a gente já via que era louco por dinheiro, louco por aparecer vaidoso, e o Carlos Fernando, que era o mais sábio, era a mente criativa deles, né? E o Carlos Fernando usou da vaidade para colocar ele à frente da Lava Jato, porque sabia da vaidade dele e que ele ia fazer de tudo para, como fez aquele PowerPoint ridículo do Lula e esses assassinatos de reputação que eles faziam com a imprensa, massacravam as pessoas primeiro, para depois ninguém reformar as decisões deles. Era assim que eles faziam. O Ministério Público de Januário, Dallagnol, todos. Não, o Sérgio Moro me chamava lá e dava as dele. E eles me chamavam lá, e às vezes em conjunto. O Moro falava, pera um pouquinho que eu vou falar com eles, aí você leva a pessoa lá. Traz a pessoa lá, leva lá. Essa daqui você traz para mim, essa daqui você leva para eles. Entendeu? Era tudo, eles sabiam de tudo. Era conluio entre o réu, entendeu? O Ministério Público e o juiz. O juiz era promotor, atuava, era o que sentenciava, era o que fazia tudo. Ele investigava, ele fazia tudo. Ele era a pessoa e ele comandava as coisas no Ministério Público.
Uma vez o Carlos Fernando e o Januário falaram para mim que eu pedi uma coisa que ele estava deixando de atender, que foi prometido, eles viraram para mim e falaram assim, nós não vamos brigar com o Sérgio Moro por sua causa. Pede para os seus advogados irem lá falar com ele. Era assim que eles falavam, porque ele dava tudo que eles queriam, era o melhor juiz que eles poderiam ter do lado deles, era o Moro. Tudo que eles botavam no papel, ele canetava e mandava esquentar a gravação, mandava fazer tudo, entendeu? Tinha um bandido, entendeu? Com uma caneta enorme sentada na segunda vara criminal de Curitiba, que se tornou uma vara especial. Era um bandido, era um criminoso, era o chefe da organização criminosa ali. Ele dava tudo que eles queriam para perseguir inimigos e para fazer a vida dele para alçar socialmente, né? E esse é o alpinismo jurídico que ele fez aí para alcançar voos maiores e enriquecimento. Praticamente a maioria desses casos que eu levantei, que não tinham nada a ver, dessas 30 tarefas que eles me deram, se desdobraram em mais de 50, 60, 70, 80, sei lá quantas. Isso deve estar nos autos lá, de tanta coisa que eu produzi. Cada hora eles me botavam coisa nova. Aquilo era só para inglês ver. Duas coisas que tinha de consórcio Garibaldi lá, que era ampassando, eles nem viram. O resto não era nada correlato com o consórcio Garibaldi. Não tinha nada a ver com o meu processo de colaboração. Nada. Nada. Não tinha uma correlação nenhuma com o Garibaldi. Era só a informação que eles queriam. A maioria daquilo lá não se tornou um processo legal. Entendeu? Eles não processaram essas pessoas que eu levei lá. Muito pelo contrário. Eles usaram isso daí, a maioria, 99% das coisas, o Sérgio Moro usou para chantagear pessoas. Usou como informação, não sei quanto o Ministério Público também usou. Né? Quando eles me chantagearam, eles podem ter chantageado milhares de pessoas, sei lá quantas, entendeu? Porque eu forneci para eles, nossa, uma infinidade de informações com todas as autoridades que eles me pediam, deputados, deputados federais, pediu informações de gente que eu tinha relacionamento, de ministros, isso, daquele outro, de governo, eles me pediam informações, toda a minha relação pessoal, social, política, eles queriam saber. Eles me pediam coisa para ir buscar, coisa que não tinha nada, que eu não entendia o porquê que eles queriam aquilo. Até que eles começaram a escalar de tal maneira que eles começaram a ameaçar de prender amigos meus caso eu não buscasse alguma coisa com eles. E aí eu fazia o quê? Eu, em vez de deixar prender esses amigos, eu os levava ou para o Moro ou para o MPF, para eles relatarem fatos que eles queriam, muitas vezes forjados também, para prender inimigos deles, desafetos, tudo. Eles me usaram para tudo. E isso está nos autos. Por isso eu estou tranquilo, eu posso falar, eu não vou sofrer nenhum processo de calúnia, de difamação, não vou sofrer nada, porque a Gabriela falou que ia me processar, eu estou louco para que ela me processe, faz já 8, 9 meses que ela falou que ia me processar, até agora não me processou, eu estou louco para poder apresentar as provas contra ela também, mas o Moro também falou que era criminoso contumaz, tudo isso, e até agora ele tá caindo em contradição, e eu não fiz nada mais do que remeter a verdade por um foro apropriado, por uma justiça de verdade, que está obedecendo o devido processo legal, coisa que nunca foi feita pelo Moro e nem pela Lava Jato e esses agentes todos aí que da Força Tarefa. É isso. Hoje está seguindo o processo normal e eu estou feliz com isso. Eu ia ficar como fiquei. Eles teriam quebrado o meu acordo, a Gabriela teria quebrado o meu acordo. Só não deu tempo de efetivar a quebra do acordo, porque o ministro Toffoli avocou para ele todos os autos aqui que tinha do TRF4 e aqui que o doutor Apio tinha remetido para ele puxou tudo para lá e suspendeu tudo aqui. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente numa audiência que ela queria fazer e que ela impediu de eu levar como testemunha, veja bem o absurdo que essa mulher cometeu. Ela é uma juíza federal, é uma criminosa. Ela simplesmente não atendeu o pedido da defesa de levar como testemunha o Sérgio Moro, o Januário Paludo, Carlos Fernando, Deltan Dallagnol e os outros e tantos outros que assinaram o meu acordo, entendeu?
em 2004, ela falou que eles não tinham nada a ver com o assunto que estava se discutindo, aonde eles foram os únicos que tinham a ver com o que eu estava discutindo lá. Ela simplesmente não deixou ouvi-los e queria me sentenciar. Ela poderia me sentenciar quebrando meu acordo, decretar minha prisão, confiscar bem dos meus parentes que garantiram uma coisa lá, entendeu? Fora o dinheiro que eles surrupiaram da vara lá e ninguém sabe onde foi parar. Tudo isso. Ela ia fazer isso. Eu, nesse momento, se não estivesse com o STF, entendeu? Eu poderia ter sido preso, poderia, com essa quebra de acordo que transitou em julgado, uma barbaridade, eu ia recorrer para o TRF4, que ia cair na mão, né, de uma pessoa que estava lá, que era esse Danilo Pereira Júnior, que era a pessoa que negou não, sentou em cima de uma coisa que nós pedimos para ele, de uma decisão da Gabriela Hart, né? Por quê? Tanto o Danilo Pereira Júnior quanto a Gabriela Hart é a longa manos do Moro e da Lava Jato, entendeu? Então, o que eu estaria hoje? Preso. Com certeza, de uma coisa que transitou em julgado, que eu ajudei, que eu fiz tudo, num conluio criminoso entre o Ministério Público e a juíza Gabriela Hart. Era isso que teria acontecido. Essa festa da cueca que um sócio do Bertoldo, esse advogado que eles queriam pegar, foi uma festa de cueca onde tinha os desembargadores aqui que eles trouxeram. Esse advogado já, inclusive, relatou, falando que é verdade. Ele trouxe um pessoal aqui para um jogo, acho que, não sei, 10, 11, 12, não sei quantos desembargadores do TRF4 aqui, para ver um jogo do Brasil contra o Uruguai aqui numa eliminatória que teve naquela época. E depois eles fizeram uma festa no Hotel Bourbon, aqui na suíte presidencial, onde havia lá uma cafetina chamada Mirli, que ela levou um monte de prostituta nessa suíte presidencial, e esses desembargadores foram nessa festa. E eu cheguei a presenciar, e o sócio desse advogado, ele tinha na gravata, um prendedor de gravata com uma câmera espiã, ele gravou essa festa. E isso daí, segundo relatos aí, o advogado, o sócio dele, teria tirado essa gravação dele e teria levado ela embora. E o Moro queria pegar isso e o Ministério Público queria pegar isso. Eu ajudei eles a pegarem e o Moro falou para mim que tinha pego. O Ministério Público falou que eles estavam com a gravação, que tinha chego lá, né? Só que eu nunca vi. E um dia eu fui perguntar para ele aonde que estava nos autos a gravação, né? Ele falou que isso daí não era coisa minha, para eu me ater às minhas coisas e que eu não tinha nada a ver com isso. E praticamente me tocou da sala dele. Ele me chamou lá para perguntar uma coisa, eu perguntei para ele, e ele não quis falar sobre isso. Nunca apareceu nos autos. Por isso eu falo. O processo físico estando nas mãos da Polícia Federal, do MPF e do STF, isso daí tem que estar lá. Porque tem dos autos que a gravação ele conseguiu pegar a gravação. Agora, se não tiver lá, entendeu? Ele subtraiu prova, né? Aí ele roubou provas, aí isso é muito mais grave. E aí que tem que se ver. O que está nesse processo físico, tudo bem. Como ele não usou isso em nenhum processo, ele usou para chantagear. A partir daquele momento, nenhuma sentença mais dele era reformada no TRF4. E ele prendeu o Roberto Bertoldo, e prendeu uma outra pessoa e me fez trazer o sócio do Roberto Bertoldo, que gravou essa gente, me obrigou a buscar o advogado dessa pessoa para levar para fazer acordo com o Ministério Público, com ele, para que ele pudesse prender o Bertoldo. Nesse momento, eu estou ainda sob o impacto da surpresa disso ter acontecido, sem eu ter o conhecimento prévio, entendeu? Até porque, desde que eu tornei isso público e tal, eu tenho falado das coisas em geral, eu tenho falado das coisas passadas, dessas coisas que aconteceram, que foi através do STF, eu não falei mais nada sobre isso. Então, hoje fui pego de surpresa, estou sobre esse impacto ainda. Mas eles não são pessoas do bem, né? Eles são principalmente o Moro, o Deltan e o Carlos Fernando. Essas pessoas não são gente do bem, né? O próprio Januário, essas pessoas, eles são travestidos de
de justiceiros aí, travestis de justiceiros, cometeram um monte de ilegalidades e são pessoas más. Mas eu acho que hoje, essa própria exposição deles aí é uma segurança que eu tenho. Né? Se eles forem fazer alguma coisa contra mim, tudo bem. Se fizerem alguma coisa, estou em paz. Só de deixar esse legado aí passado a limpo para a minha família e para o país, de ter ajudado nessa, né, trazer a verdade da história do país, eu já me sinto satisfeito, principalmente pela minha família e pelos meus filhos. Entendeu? Que eles sabem hoje que o pai dele nunca foi um criminoso, como alardeado pelo Moro e essa gangue de Curitiba aí. É isso.